Olá, pessoal. Eu sou a professora Girleide. Obrigada a todos aqueles que realizaram as atividades relacionadas ao primeiro bimestre. A partir de agora, nós iremos começar a trabalhar com o caderno Aprender Sempre. É a primeira atividade do segundo bimestre. Esse caderno Aprender Sempre aqui é destinado à terceira série do ensino médio de matemática. E nós vamos começar realizando as atividades por habilidades. Antes da gente começar a fazer a primeira atividade, é importante que vocês coloquem o nome da escola, escrevam o seu nome, a data e a sua turma. E este caderno, assim que nós retornarmos às aulas presenciais, vocês irão me entregar. Bom, vamos lá, habilidade, a primeira delas aqui, que é a H34. Aplicar os raciocínios combinatórios aditivos e ou multiplicativo na resolução de situações problemas. Aí vem a H33, resolver problemas que envolvam probabilidades simples. A H3, que é resolver problemas que envolvam progressões geométricas. A primeira atividade aqui é a H34. Então, nós vamos estar trabalhando com ela, que é aplicar os raciocínios combinatórios, aditivos e ou multiplicativos na resolução de situações problemas. Antes da gente começar a trabalhar com a atividade, vamos pensar primeiro o que é que seria esse raciocínios combinatórios aditivos e multiplicativos. Esse e ou aqui na questão, ele tem um significado na hora da gente interpretar os problemas. Então, quando a gente pensa assim, eu vou por um caminho ou por outro caminho, né, são hipóteses. E aí a ideia é utilizar o princípio aditivo. Aí, na hora de eu resolver uma hipótese ou outra hipótese, eu faço uma soma. Aqui eu uso a adição. Quando eu penso assim, eu vou por um caminho e depois eu volto por esse caminho, ou eu tenho que realizar uma etapa e depois realizar uma outra etapa, quando o problema der esse sentido, né, essa interpretação de ser o e não o ou, aí eu não uso a adição, eu uso a multiplicação. E o princípio da questão é um princípio aditivo. Então, daí, aqui, quando é que eu vou perceber que eu vou utilizar esse e ou esse ou? Né? Eu tenho que fazer a leitura com bastante atenção, interpretar a questão para eu poder entender se eu vou fazer a adição ou se eu vou fazer a multiplicação. Quando na interpretação da questão der o sentido de uma hipótese, então é o ou. Quando na interpretação der um sentido de etapas, aí é o e. Aí lembrando, ou soma e multiplica. Bom, depois a gente compreender essa parte, vamos voltar aqui à atividade 1. Leia com atenção as questões abaixo e resolva-as. 1. 3 cidades A, B e C são ligadas pelas estradas 1, 2, 3, P e Q. Leia com atenção as questões abaixo e resolva-as. Vamos ver aqui o desenho. O desenho que eles trouxeram. Então, ó, eu tenho que sair da cidade A e ir para a cidade B. Depois sair da cidade B e ir para a cidade C. Aí eu tenho da A para B 3 estradas. A estrada 1, a estrada 2 e a estrada 3. Da B para C, eu tenho a estrada P e a estrada Q. Observe que as cidades A e B são ligadas pelas estradas 1, 2 e 3. Já as cidades B e C são ligadas pelas estradas P e Q. Responda às questões a seguir. Letra A. De quantas formas diferentes podemos ir da cidade A até a cidade C? Neste caso, a gente pode passar aqui para um outro esqueminha. Esse esquema. Então, aqui eu teria assim, é o mesmo esquema, eu só mudei aqui as cores e já coloquei as possibilidades, o desenho das possibilidades. Então, partindo da cidade A pela estrada 1, eu chego na cidade B,
que é esse primeiro esquema que está aparecendo aqui. Chegando na cidade B, eu posso ir pela estrada P. Então, eu já tenho a primeira possibilidade aqui, partindo de A para B pela 1 e de B para P pela Q. Então, eu tenho a estrada 1P, seguir o caminho 1P. Agora, se eu continuar indo pela estrada 1, na próxima possibilidade. Só que agora eu vou mudar. Quando eu chegar em B, eu não vou mais pela estrada P, eu vou pela estrada Q. Então, é uma outra possibilidade. Então, já tenho duas possibilidades aqui, ó. Então, eu posso ir pela estrada 1P ou pela estrada 1Q. Observem que aqui é o ou, é uma possibilidade ou outra possibilidade. Então, se é ou, aqui eu faço uma soma. Aí, vamos para a próxima. Saindo de A, pela estrada 2, chego até B. Quando eu chegar em B, eu vou pela estrada P, chegando até C. Então, aí o que acontece? Já é mais uma outra possibilidade. Continuando na estrada 2, eu mudo só a estrada de B para C. E aí, ao invés de eu ir pela P, eu vou pela Q. Já é uma outra possibilidade. Então, até aqui eu já tenho 4 possibilidades. A mesma coisa aqui, a mesma ideia, na verdade, nessa outra possibilidade. Eu saio de A para B pela estrada 3, e daí de B para C, eu vou pela estrada P. E aí, como última possibilidade aqui, eu mantenho a estrada 3, de A para B, e daí de B para C, eu vou pela estrada Q. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho 6 possibilidades. Uma, ou outra, ou outra, ou outra, ou outra, ou outra. Então, faço a soma, 6 possibilidades. Aí, voltando à questão, eu tenho lá de quantas formas diferentes podemos ir de A até a cidade C. Podemos ir de 6 formas diferentes. Partindo agora para a próxima, letra B. De quantas formas diferentes podemos ir da cidade A até a cidade C e depois voltar à cidade A, passando pela cidade B? Bom, agora é um caminho de ida e depois um caminho de volta. Bom, o caminho de ida a gente já sabe que são 6 possibilidades. E o caminho de volta também serão 6. Só que aí tem o E, olha as etapas. Primeira etapa é ir, e a segunda etapa é voltar. Então, se eu estou indo e estou voltando, então eu tenho que fazer uma multiplicação entre as etapas. A etapa de ir são 6, a etapa de voltar são 6. Então, vai ser 6 vezes 6. Então, aqui o princípio é multiplicativo. Então, aqui só é fazer 6 vezes 6, que dá 36, e aí são 36 formas diferentes, ou são 36 possibilidades. Letra C. De quantas formas podemos ir da cidade A até a cidade C e depois voltar para a cidade A? Observem que é a mesma coisa, ir e voltar. Só que agora tem uma coisa a mais aqui, um ingrediente a mais na situação, sem repetir estrada. Então, na hora de ir, eu tenho 6 possibilidades. Na hora de voltar, eu não posso voltar pela estrada que eu fui. Então, eu não posso repetir a mesma estrada. Então, aqui vamos voltar ao nosso esqueminha para a gente poder pensar melhor. Bom, aqui é a questão de ir. Então, são 6 possibilidades. Isso aí já está fechado. Agora, na hora de voltar, se eu voltei por aqui, ó, se eu fui, na verdade, vamos supor que eu fui pela estrada 1P, que é a primeira possibilidade que eu tenho aqui, né? O primeiro desenho, o primeiro esquema. Se eu fui por essa estrada, 1P, na hora de voltar, eu não posso mais voltar por ela, pela 1P. Então, essa possibilidade aqui não pode ser mais usada. Então, o que é que vai acontecer? Vai sobrar a estrada Q, então eu posso voltar pela Q e depois pegar a 2, a estrada 2. Posso voltar pela Q e depois pegar a estrada 3. Então, eu vou ter uma possibilidade aqui de C para B
eu tenho uma possibilidade apenas, porque é uma estrada apenas. E de B para A, eu tenho duas possibilidades, supondo que eu fui pela 1P. Mas se eu fui pela 2P, essa possibilidade também já era. De qualquer forma, uma possibilidade aqui é excluída na hora da volta. Então, eu tenho, vamos supor que eu vim pela 1P. Então, eu vou voltar pela Q2 ou pela Q3. Então, são quantas possibilidades? São duas possibilidades, né? Então, para ir, eu tenho 6 possibilidades. Para voltar, eu só tenho duas possibilidades. Só que são duas etapas, é a etapa de ir e a etapa de voltar. Então, para ir eu tenho 6, para voltar eu tenho duas. Então, 6 vezes 2, 12. Então, aqui a resposta da letra C são 12 possibilidades. Observem que, na medida que a gente vai colocando restrição na questão, alguns tópicos a mais, as possibilidades vão mudando, né? Elas vão diminuindo. Então, eu tinha um total, que era 36. À medida que eu coloquei que é sem repetir estrada, as possibilidades diminuíram. Aí, para essa questão, a gente vai fazer assim. Para esse primeiro vídeo, a gente vai fazer assim. Vai trabalhar com essa primeira questão, e aí no próximo vídeo eu trabalho com a segunda questão, para não ficarem vídeos muito longos. Então, a primeira questão é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Caso não tenham compreendido, vocês podem voltar, ler melhor, procurar em livros falando sobre o princípio aditivo e multiplicativo aqui no processo de contagem, e até a próxima questão.